Olá, muito bom dia. No início de um novo ano, são muitas as expressões para desejar um feliz ano novo, para desejar a amigos e conhecidos votos de felicidade para uma etapa que inicia. E isto mesmo que os tempos que se avizinham pareçam um pouco sombrios. Neste programa 70x7, o primeiro deste ano, queremos descobrir de que forma é possível dar lugar e dar prioridade a palavras como otimismo, felicidade e esperança. Temas e palavras sobre as quais queremos conversar com a doutora Helena Marujo, que está hoje connosco e que nos acolhe. Olá, bom dia. Muito obrigado também por nos acolher e por estar neste programa. Muito bom dia. Daquilo que já foi vivendo neste início do ano 2013 e partilhas que teve com amigos, com familiares, estas palavras estão, de facto, escondidas de conversas e diálogos no início deste ano? Eu acho que não. Tem sido espantoso ver que, apesar de, obviamente, as nossas gramáticas também andarem em redor de palavras associadas a sofrimento, a perdas de direitos, a perdas de vidas com a qualidade e a dignidade a que temos direito. Porque essa é uma circunstância real, de facto. Essa é uma circunstância real, mas que também esteve sempre presente nas nossas existências. Aquilo que me tem espantado é haver cada vez mais vontade no dia-a-dia das pessoas, mas também até no contexto mediático, no contexto da investigação científica, de nós percebermos melhor, não só nos momentos em que a vida está difícil, mas em geral, como é que podemos manter a capacidade de acreditar, de confiar, que como seres humanos damos a volta às circunstâncias e ao sofrimento. E essa é a verdadeira oportunidade que este tempo de crise pode constituir? É também isso. Para mim, como investigadora... A oportunidade de pensarmos, não é? A oportunidade de uma reflexão nova. E como académica e investigadora nestas áreas, tenho tem-me muito interessado esta compreensão inclusiva de como é que temas como a felicidade, a esperança, o otimismo, podem ser uma forma crítica de repensarmos os problemas. Portanto, não introduzem a leveza ou faz de conta de uma vida superficial para tentarmos esquecer as dificuldades, mas, pelo contrário, têm vindo a mostrar que, por exemplo, para sermos felizes, nós precisamos de um conjunto de condições que passam por questões materiais, que passam por questões relacionais na relação uns com os outros, pela qualidade até do estado social que vivemos. E, portanto, estudar estes temas também nos traz reflexões críticas profundas sobre a maneira como estamos organizados. Em termos pessoais, tenho neste momento, por exemplo, comigo a minha mãe, que está dependente do ponto de vista físico. Tenho um filho que acabou de estudar e está sem projeto, sem conseguir enquadrar-se do ponto de vista daquilo que a sociedade tem para lhe oferecer. Tenho outra, recibos verdes, mas tenho ao mesmo tempo, por exemplo, neste filho que tem trabalho, a vontade de usar o pouco ordenado que está a receber para investir em formação e está a fazer um mestrado, e o que está neste momento desempregado resolveu criar um grupo de jovens para o pensamento livre e criar condições para pôr jovens da idade dele a pensar novas formas de nos relacionarmos, novos projetos políticos, até outras formas de vivermos a democracia. Portanto, são sinais de esperança e de otimismo, mesmo em contextos que às vezes são difíceis. Mesmo nestes contextos. Poderia levar, até a alguma atitude depressiva ou circunstâncias como aquelas que acabou de descrever. De que forma é que é possível dar a volta? Há muitas maneiras de dar a volta. Uma delas é não estarmos sozinhos. Isto ser feito em relação, termos com quem conversar, podermos dialogar também sobre as nossas dores. A pessoa não pode existir sem a relação com outras. Não, e os estudos sobre a felicidade sistematicamente mostram-nos isso. Aquilo que parece ser o vetor mais marcante para as pessoas serem felizes, depois de termos as necessidades
básicas resolvidas, é termos com quem contar. Portanto, é essencial neste momento, e em momentos difíceis da nossa vida, relembrarmos onde é que estão as nossas redes de suporte e investirmos nelas, voltarmos a fortalecer estes laços que são os outros que estão à nossa volta. Portanto, isso é talvez uma das coisas mais importantes a ter em conta. E eu tenho essa sorte, tenho Essa rede de suporte está na família, no seu caso, sobretudo? No meu caso está na família, está em muitos amigos, está em alunos, tenho um grupo de alunos extraordinários, está numa equipe de trabalho fabulosa, que, por exemplo, vai começar o ano fazendo um dia de trabalho fora daqui, todos em conjunto, um dia inteiro, para pensarmos e melhorarmos a qualidade da nossa prática de trabalho. Eu estou neste momento no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, numa equipe de gestão de recursos humanos, e a vontade de fazermos coisas cada vez melhores, a vontade de fazermos coisas diferentes. Por exemplo, de lançar um projeto na área dos estudos para a felicidade pública, que se cruza com isto que estávamos a falar, que a felicidade tem que ser em relação com outros, e conseguir promover condições, por exemplo, diziam os economistas do final do século XVII já, que quando avançaram com este conceito, diziam-nos, por exemplo, que precisamos de ter desenvolvimento económico para acabar com a escravidão. Não queremos escravos felizes, como nos fala o Amartya Sen. É possível. É possível quando nós não ajudamos as pessoas a terem consciência sobre as suas vidas, a perceberem os direitos que têm, e, portanto, aqui há um risco. A não serem pessoas, no caso. Exatamente. E, portanto, há aqui questões morais associadas aos próprios estudos da felicidade no momento de crise, e, portanto, promover, por exemplo, projetos como este, que, para além de relembrar a importância do desenvolvimento económico e do fim da escravidão, promover as condições para sermos virtuosos como seres humanos. E isso é outra coisa que também é uma maneira, é uma solução prática para estes momentos, é relembrarmos que temos seres humanos virtuosos e podemos criar condições em termos sociais para as pessoas poderem pôr em prática aquilo em que são melhores. Quererá isso dizer, então, que tentar resolver a crise em que estamos não dependerá tanto de dados estatísticos, de cumprimentos de déficits, etc. Há que colocar o acento tónico nas pessoas? Pois, temos esses dois rios que se têm que cruzar algures. Infelizmente, não é? O desenvolvimento económico não nos permitiu, da maneira como o fizemos nas últimas décadas, se calhar não nos permitiu esta promoção das virtudes humanas. Estamos num momento em que percebemos que, por causa da prioridade do preço das coisas e não do valor das coisas e das pessoas, veio ao de cima, em alguns casos, o pior de nós. A corrupção, a ganância, e o extraordinário é como esse embate profundo com aquilo que também é o nosso pior lado, não é? O lado de maldade da existência humana, está a trazer-nos para um retorno à importância da virtuosidade enquanto seres humanos. Eu acho que isso está presente hoje nas redes sociais, por exemplo, é tão visível que as pessoas alimentam cada vez mais, não histórias de dor, de sofrimento apenas, mas a maneira como estão usadas construtivamente. E eu não sei se o Paulo tem tido, com certeza, também a mesma experiência que eu, mas encontro-me diariamente com histórias que são em si mesmo de esperança, de pessoas a fazerem as coisas mais extraordinárias, desde oferecerem apoio psicológico gratuito para pessoas que estão desempregadas, portanto, usarem também as suas qualidades profissionais para porem ao serviço. E isto é uma mudança grande nas nossas sociedades que, se calhar... Ela está a acontecer. Estará a acontecer esse despertar para vidas assentes em valores e não nesse peso da economia. Eu diria que sim. Tive uma data de relatos de pessoas próximas que se admiraram e se fascinaram e até se elevaram enquanto pessoas com aquilo que conseguiram fazer neste Natal, nomeadamente nesta mudança de um paradigma
para além do comercial, de terem conseguido criar outras formas de viver o Natal mais sentidamente. Se calhar estamos a falar de pessoas que têm o mínimo, que têm condições, por exemplo, para ter comida na mesa, mesmo que estejam desempregadas, que pelo menos um elemento do casal tem capacidade de sustentar a família, ou que têm apoios externos, etc. Portanto, poderemos estar a pôr de lado pessoas que neste momento não têm esses mínimos, mas há sinais de que estamos mais inventivos na nossa capacidade de repensar o que é essencial, as prioridades das nossas vidas. E a prioridade venderam-nos a prioridade como, de facto, sermos pessoas a partir daquilo que temos. E, como em Portugal, neste momento, temos um dos mais dramáticos índices de Gini, ou seja, a diferença entre ricos e pobres tem aumentado estrondosamente. Isto corrói-nos do ponto de vista psicológico, diminui-nos, por exemplo, a confiança entre nós. Se conseguirmos promover a confiança de outras maneiras, ao mesmo tempo que mantemos uma visão muito crítica sobre as dificuldades em termos da justiça social, em que promovemos a igualdade, a melhor partilha dos bens, eu acho que estas duas coisas, estes dois rios, têm que estar a acontecer ao mesmo tempo, que se estão a cruzar cada vez mais. E acredito que, por muitas pistas que nos vai deixando, talvez possamos ajudar mais pessoas, mais grupos a esse encontro desses dois rios, e desde logo naquilo que lhe é específico. E por isso lhe perguntava, a doutora Helena Marujo, de que forma é possível ser feliz e construir a felicidade nestes dias, neste contexto? Para já a felicidade tem que ser um bem comum, cada vez mais. Deixou de ser... Não posso construir a minha felicidade. Essa é outra das grandes mudanças que está a acontecer, não é? Nós estivemos preocupados com a felicidade individual, com uma felicidade baseada em alguma competitividade, e a competitividade pode ser muito boa se for enquadrada em posições éticas e morais, não é? Portanto, a primeira coisa é que ela tem que ser, de facto, coletiva, tem que ser um bem comum, tem que ser partilhada. E isso exige uma mudança de paradigma. Exige, pessoal, de grupo, exige e está a ser introduzida, por exemplo, por economistas. O Luigi Bruni, que é um economista católico. Economia de comunhão, não é? Exatamente, que esteve em Portugal há pouco tempo e que esteve connosco no nosso mestrado executivo de Psicologia Positiva Aplicada, a falar-nos destas coisas. Por exemplo, cada vez mais tem promovido uma visão crítica relativamente às questões económicas, promovendo o conceito de bens relacionais. Que outros bens é que hoje precisamos de investir para termos felicidade? Sempre com este cuidado de ter uma visão crítica e de não pensarmos numa visão de conservadora de pobretes, mas alegretes. Portanto, a primeira coisa é que a felicidade e a alegria têm que estar assentes em vidas justas e em sociedades justas. Depois, podemos promover felicidade se conseguirmos ter vidas com sentido. E talvez esse seja outro dos sinais que despontam de esperança neste momento. Estamos à procura e estamos a parar mais para pensar os sentidos das nossas existências, os propósitos, o que é fazer com a vida que tenho. Que é uma condição também sem a qual é impossível ser feliz. Os estudos apontam cada vez mais para aí, não é? É o lado eudaimónico da existência e não o hedónico. O hedónico vem-me de eu poder comer um gelado ou dar uma boa gargalhada, e são coisas muito importantes, mas não me chega como o único paradigma para a felicidade. Então, não é? Já o Aristóteles nos propunha esta reflexão sobre o que é que fazemos com as nossas existências e de que maneira é que somos capazes de ir à procura de um enquadramento que nos faça sentir que fazemos parte de um bem comum. E há muitas maneiras de investir na felicidade eudaimónica, que pode passar por coisas como a espiritualidade, a religiosidade. Aí não estamos a falar na bolsa, de certeza, não é? Não estamos a falar da bolsa. Aliás, que a bolsa não é de todo indispensável para a felicidade.
Pois, eu tive há pouco tempo um contacto com um grande especialista nacional na área da Bolsa, que veio ter comigo e que me disse: eu tenho um percurso pessoal fantástico, criei expectativas junto da minha família, daquilo que podia ser, o que eu lhes ia dar, mas isto não me faz sentido, deixou de me fazer sentido. Quem diz a Bolsa diz o dinheiro, pura e simplesmente aquilo que se tem e que se possui, não é? E dizia-me: o que eu quero fazer com a minha vida e ajudar jovens do secundário e dos primeiros anos da universidade a pensarem no sentido da sua vida. E agora como é que eu faço? Como é que eu integro estas duas visões da minha existência? E cada vez mais eu acho que há pessoas que estão a fazer esta busca da felicidade a partir de um novo olhar sobre a vida, e cada vez mais vocacionados, de facto, para o sentido do coletivo, do comum. Não podemos continuar a varrer o lixo das nossas casas para a soleira da porta sem nos preocuparmos que a rua também é nossa. E estas metáforas que passam inclusivamente pela visão, eu gosto muito da definição do Amartya Sen de pobreza, que é o desperdício dos talentos. Podermos criar condições para que a felicidade também seja termos uma sociedade que permite que todas as pessoas em qualquer posição social e extrato consigam pôr os seus talentos a vender, a vender no sentido não económico, mas a vender no sentido relacional. Isso é outra coisa que os estudos da felicidade nos mostram, é que precisamos de vidas comprometidas, vidas em que fluímos porque pomos as nossas virtudes em prática. Isto faz reinventar uma maneira de estarmos em conjunto. Por exemplo, fizemos um estudo sobre a felicidade dos portugueses com o Instituto da Felicidade, e a pergunta em que tivemos maior unanimidade foi as pessoas dizerem-nos que achavam que Portugal era um país em que não tinham condições para porem aquilo em que são melhores em prática, para desenvolver o seu potencial. Isto é essencial numa sociedade que se quer feliz. Portanto, vamos continuar a pensar como é que podemos criar condições para isso. Porque, de facto, continua a ser uma questão, continua a ser um problema, e até por os dados desse inquérito, a felicidade em Portugal, enfim, correrá algum risco de não ser possível para muita gente? Pois, por estas circunstâncias, não é? E por outras, como estados de depressão que vão aumentando, por falta de horizontes profissionais, pessoais, etc. A dieta emocional é outra coisa muito importante nas nossas felicidades, e aí conseguirmos convidar as pessoas e relembrar que mesmo em circunstâncias de vida muito difíceis, precisam, e até por causa delas, precisam de promover aquilo que as faz sentir bem, precisam de relembrar a capacidade que temos de saborear as pequenas coisas, para irem buscar força, para irem para além daquilo que é o sofrimento. Mas de que forma é que quem está a enfrentar uma contrariedade, uma situação de desemprego, por exemplo, uma contrariedade pessoal, de saúde, pode de facto agarrar o sentido para a vida e decidir-se por uma construção da felicidade? Olha, a primeira coisa, falámos há pouco, tem a ver com ter a certeza que não fica sozinho, que se rodeia de pessoas que possam de alguma maneira fazê-lo sentir, ou fazê-la sentir apoiado, compreendido, inclusive com quem possa pensar alternativas. Isso é a forma de deixar uma situação de depressão, por exemplo, e encarar a vida com otimismo. Essa outra atitude que tanto interessará hoje cultivar. Naturalmente. Temos, obviamente, que respeitar os timings da dor e do sofrimento. E há pessoas que precisam de algum tempo para serem capazes de começar a mobilizar-se com mais confiança em relação ao futuro. Portanto, temos primeiro que respeitar esse tempo de cada um. Mas fazer-lhe o convite, fazer-lhes os convites, quem está também ao seu redor, fazer convites para os ajudar a ver as possibilidades de saída, a pensar em conjunto e a fazer o tal investimento nas experiências emocionais positivas que possam mobilizá-los para mobilizar essas pessoas que estão nessas circunstâncias de vida difíceis para
no fundo, voltarem a ter algum espaço de criatividade. Porquê é que eu estou a dizer isto? Há estudos, nomeadamente da Barbara Fredrickson, que têm vindo a mostrar que quando nós nos estamos a sentir bem, quando estamos a viver experiências emocionais positivas, a nossa capacidade, por exemplo, de resolver problemas de forma criativa, a quantidade de soluções que conseguimos imaginar e visualizar é muito superior do que quando estamos a viver emoções negativas. E, portanto, logo que possível, se associarmos aos momentos da nossa existência difíceis, a promoção de atividades, de ações, de relações, de circunstâncias que nos façam sentir bem, estamos a criar condições para podermos vir a ver luz ao nos fundo nossos do túnel. túneis. E isso, até como por aquilo que há pouco referenciava, de muitas experiências que se vão multiplicando, positivas e empreendedoras, é por aí também que apontam muitos desafios, até, enfim, de quem nos governa. Por exemplo, a palavra esperança, ter esperança apesar da situação, foi a palavra usada em mensagens de Natal, enfim, repetida em muitas circunstâncias. Acha que acredito que seja oportuna, mas tem realismo, tem convicção nestas circunstâncias? Assim, do ponto de vista teórico, a esperança tem uma função interessante, que é estimular objetivos e metas. Ou seja, quando se estudou cientificamente a esperança, verificou-se que ela tem componentes que têm a ver com o estabelecimento de metas. Quem tem esperança alimenta horizontes para onde quer caminhar. E mais dois componentes. A capacidade de criar caminhos para chegar a essas metas, inclusive é de ter que driblar, de fazer grandes mudanças para poder chegar. Exatamente. E depois também na confiança pessoal e na tomada de iniciativa para irmos em direção às metas desejadas. Portanto, conceitualmente, teoricamente, esperança é isto, em termos científicos. Não é alienação, não é esquecer a situação que vivemos. De todo. Pelo contrário. E, portanto, nesse sentido, a introdução de conceitos de esperança nas nossas gramáticas atuais é essencial, porque é recriar os nossos horizontes e estabelecer objetivos e criar contextos de iniciativa sem isso, se calhar, é difícil fazermos vida. Alguém dizia que temos que deixar o pessimismo para melhores alturas. E do ponto de vista científico, isso faz cada vez mais sentido, não é? Inclusive, pessoas que vivem circunstâncias de vida muito dolorosas, por exemplo, alguns estudos que temos feito na área das doenças oncológicas, por exemplo, incluindo crianças até, temos verificado que os seres humanos, no geral, conseguem crescer para além das situações difíceis de vida e desenvolverem-se enquanto pessoas, e que aproveitam, alavancam as experiências negativas de uma maneira geral para elas os levarem a elevarem-se e a serem até versões melhores de si mesmos. Sublinhando esse aspecto que há pouco referiu, que é preciso ter consciência do negativo que a situação acarreta, passar por ela e saber ultrapassá-la. Sem dúvida. Exatamente. Não estamos em nenhum momento, quando se abordam e se estudam estes temas positivos, em nenhum momento estamos a negligenciar ou a desvalorizar o negativo. Pelo contrário, é precisamente porque sabemos o poder imenso que as coisas negativas têm nas nossas vidas, até por razões de sobrevivência da espécie, que sabemos também que precisamos sobrecompensar. E por isso, neste ano, 2013, felicidade, otimismo, esperança estão aí. E são estão possíveis. Aí, dentro deste contexto de terem que ser públicos, partilhados e tem que ser uma felicidade crítica e coletiva. Sra. Lembruz, muito obrigado. Esperemos que de facto assim aconteça ao longo deste ano 2013. Ao 70 vezes 7 e à equipe, com muito gosto. Um abraço grande. Com muito gosto. Esperemos de facto que neste ano de 2013 felicidade, esperança, otimismo sejam palavras e sobretudo sejam circunstâncias vividas cada vez mais e por todos nós.